meus seres, eu espero que vocês todos estejam muito bem aí desse ladinho. Nós iremos continuar nossa jornada de histologia humana, agora com detalhes na classificação do tecido conjuntivo, tecido frouxo e tecido denso para você nessa aula. Mas, se você não é inscrito ou inscrita ainda no nosso canal, inscreva-se, isso apoia muito o projeto. Apoia, inscreva-se aí, eu espero você. Deixe seu like também, isso apoia muito o nosso projeto. E ative as notificações para o mais rápido a nossa aula chegar até você e auxiliar você nos estudos em biologia, seja para o Enem, para o seu vestibular, para a sua graduação, para a sua escola, para o seu conhecimento geral sobre essa ciência maravilhosa chamada biologia. Estamos pensando em histologia, a parte da biologia que vai estudar os tecidos. A gente já viu as características do tecido epitelial, você já assistiu epitelial de revestimento, epitelial glandular, já assistiu minha aula de testes e agora tecido conjuntivo. Na aula anterior a gente fez uma introdução, eu falei só na matriz extracelular e em 4 grupinhos de células principais, os macrófagos, os fibroblastos, os plasmócitos e os mastócitos. Temos muitas outras e a gente vai conhecer agora e também em testes que eu vou aprofundando com vocês, tá? Quando nós falamos no tecido conjuntivo, nós podemos encontrar essa classificação aqui. Um tecido conjuntivo propriamente dito, que apresenta as características marcantes do tecido conjuntivo, que é aquela matriz extracelular abundante. Além disso, fibras, muitos fibroblastos, macrófagos, características bem típicas do tecido conjuntivo. E ele pode ser dividido em frouxo e denso. Quando nós olhamos para o tecido conjuntivo chamado de propriedades especiais, nós temos um tecido chamado reticular, que é rico em fibras reticulares, que são aquelas bem fininhas. Vão dar suporte, por exemplo, na nossa medula óssea vermelha, em órgãos como o baço. Eles vão criar uma estrutura arquitetônica para as células terem suporte e sustentação. O tecido conjuntivo mucoso, ele existe numa tal de geleia de Wharton, no interior do cordão umbilical. Tem uma gosminha lá dentro, entre os vasos sanguíneos no cordão umbilical, um tecido conjuntivo mucoso. Um tecido conjuntivo de propriedade especial chamado de elástico. Ele vai estar como no ligamento suspensor do pênis. Muitas fibras elásticas ali nessa estrutura, nesse tecido conjuntivo especial. E um dos mais importantes, que a gente vai estar na próxima aula específico, o tecido adiposo. Esse tecido que vai reservar, armazenar componentes como os triglicerídeos, que serão combustíveis para as nossas células produzirem energia na forma de ATP. Então, o tecido adiposo abaixo da nossa pele é um tecido de propriedade especial. Alguns autores também chamam esses dois, cartilaginoso e ósseo, de tecidos especiais por causa das suas funções. Outros separam e colocam tecidos conjuntivos de suporte ou sustentação. O tecido cartilaginoso é o mais diferente dos tecidos conjuntivos porque, por exemplo, ele não é vascularizado. Então, ele é um tecido avascular. O restante do tecido conjuntivo é vascularizado. Esse tecido conjuntivo tem vasos sanguíneos, os nutrientes se difundem, por exemplo, desses vasos sanguíneos do tecido conjuntivo e vão para os epitélios. Lembra que o epitélio também era avascular, mas era nutrido pelo tecido conjuntivo próximo ou adjacente. E aqui nas cartilagens nós não veremos vasos sanguíneos. A cartilagem é menos rígida, o tecido ósseo é mais rígido, mas o tecido ósseo é altamente vascularizado. O tecido ósseo tem uma grande capacidade de remodelação, de reconstrução, coisas que a gente não vai ver no tecido cartilaginoso. Mas, dessa listinha aqui, nós veremos especificamente o frouxo, o denso, o adiposo, o cartilaginoso, o ósseo. E aí depois a gente vai ver também a formação do sangue, que vai entrar aí como um tecido conjuntivo nos nossos estudos. Esse tecido conjuntivo é bem variado, com muitas variedades, extremamente abundante no nosso organismo. Como funções gerais, esse tecido conjuntivo, ele vai preencher espaço, ocupar o espaço, ele vai dar suporte,
ele vai dar sustentação, ele vai servir como reserva de energia. Ele vai produzir, por exemplo, o sangue no interior da medula óssea vermelha, no interior dos ossos, na medula óssea vermelha, a gente vai ver as células produtoras do sangue. E aí você vai ter defesa, transporte de substância. Então eu posso associar tudo isso como função geral desse tecido conjuntivo. Das variedades desse tecido conjuntivo, a gente vai destacar tecido conjuntivo frouxo. Esse tecido conjuntivo frouxo é encontrado, por exemplo, na nossa derme papilar. Mas agora, a pergunta é, onde existe essa derme papilar? Ela está logo abaixo da nossa epiderme. Então eu quero que você lembre que de fora para dentro nós somos formados de tecido epitelial. Aqui eu consigo tocar a epiderme, um tecido epitelial de revestimento estratificado, que tem várias camadas. Que essas células superficiais aqui são pavimentosas e ainda queratinizadas. Agora, se eu aprofundar na epiderme, eu vou chegar na lâmina basal. E depois eu vou chegar na derme papilar. Então, essa porção inicial aqui é a derme papilar. Nós temos um tecido frouxo ali, as células são afastadas, existem fibras entre elas, tem uma intensa movimentação, tem aquela substância fundamental amorfa. Nessa região nós temos muito fibroblasto, nós temos muito macrófago. São as células predominantes aí praticamente no tecido frouxo. Lembrando que o macrófago fagocita, ele vai reconhecer coisas estranhas e nos defender. E os fibroblastos produzem as fibras. As fibras dão um suporte, uma sustentação. Mas esse tecido aqui, ele não é muito resistente à tração. Ele é mais molenguinho, ele é mais frouxo, como o nome sugere. Agora, se eu olhar um pouquinho abaixo, nós temos um tecido conjuntivo com uma quantidade maior de fibras. E esse tecido vai ser chamado de denso. Então, no tecido denso, nós encontramos uma quantidade maior de fibras. As fibras colágenas, por exemplo, dão suporte, dão resistência e elas estarão aqui nessa região. Nós podemos chamar também de porção ou parte mais aprofundada da derme. Então, quando nós olhamos para a superfície epiderme e abaixo da epiderme, a derme. Quando eu fiz uma tatuagem, o tatuador colocava uma agulhinha, perfurava a epiderme e depositava os pigmentos da tinta lá na derme. Então a gente vai olhar para essa derme e fazer uma divisão. A derme papilar é essa mais superficial e a derme reticular é a mais profunda. Nessa derme reticular eu tenho tecido denso não modelado. Por que não modelado? Porque as fibras colágenas, elas estão em diversos sentidos. Elas não estão organizadas em um único sentido. Elas estão assim, atravessadas assim. Então você tem vários sentidos para essas fibras. Como tem uma quantidade maior de fibra, esse tecido é mais resistente à tração, ele é mais resistente a impactos. Então, encontraremos isso na nossa derme reticular. Posso dividir a derme em papilar, a porção mais superficial, mais próxima à epiderme, e a porção mais profunda, a derme reticular. Agora, existe um tecido conjuntivo chamado de denso modelado. Modelado porque as fibras estão posicionadas assim, uma do ladinho da outra, orientadas em um único sentido. Isso vai garantir uma grande resistência à tração. E nós teremos isso como um exemplo clássico nos tendões. Então, os tendões são porções ou partes do músculo que vão se prender nos ossos e vão garantir para nós essa contribuição na nossa movimentação. Se nós cortarmos ali os tendões, a gente vai conseguir olhar no microscópio e vai ver um monte de fibras, fiozinhos dessa proteína extremamente abundante chamada de colágeno. E essas fibras estão orientadas em um único sentido. Nós vamos encontrar também muitos fibroblastos ali.
nós vamos encontrar feixes dessas fibras colágenas. Nós encontramos líquido, substância entre elas. Então esse tendão é uma estrutura muito rica e importante para a nossa movimentação, para resistir também à tração. Então esse tecido denso modelado por causa da orientação das fibras em um único sentido. Então, esses aqui são tecidos conjuntivos bem comuns no nosso organismo. Você vai lembrar de derme com tecido frouxo e denso não modelado. Você vai lembrar de denso modelado, fibras em um único sentido, muita resistência à tração dos nossos tendões, uma porção do músculo que vai se inserir nos ossos. Quando eu falei em derme, ela fica abaixo da epiderme. E você lembra que a epiderme e a derme compõem a nossa pele. Então a nossa pele é um órgão formado pelo tecido epitelial de revestimento, a epiderme, e pelo tecido conjuntivo, frouxo, denso, não modelado, na derme. A junção de epiderme e derme forma um órgão maravilhoso chamado pele. A nossa pele nos protege, nos isola contra o ambiente externo, nos protege contra o excesso de raio ultravioleta, produz os passos iniciais da substância conhecida como vitamina D. Então essa nossa pele tem inúmeras funções, um órgão essencial para garantir a nossa sobrevivência, e nós vamos encontrar uma grande quantidade de tecido conjuntivo na derme, a camada mais profunda da nossa pele. Então esses são bem tranquilos para os seus estudos universitários, escola, para o Enem e para os vestibulares. Na próxima aula eu vou falar especificamente no tecido adiposo. Então assista que nós teremos muitas importâncias para eles. Depois a gente vai fazer testes, depois a gente vai falar cartilaginoso e ósseo. Esses outros são menos importantes e é mais geral assim para você ter um conhecimento. Mas a histologia é muito legal, é cheia de nomes e detalhes. Para você que está estudando para provas, para concurso, é muito importante esses resuminhos que eu faço, então faça suas anotações mesmo do que eu falo para você brilhar nesses testes. Eu espero que tenha me entendido. Se não é inscrito ou inscrita no nosso canal, ainda se inscreva, deixe seu like, ative as notificações para o mais rápido chegarmos até você e tenha um bom estudo sempre.